Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor do nosso Deus, com proteção, discernimento e verdade. E falar para vocês que, falando em verdade, gente, o dia hoje na política está pegando fogo. Só para vocês terem noção, vocês vão entender o porquê tantos políticos se acham intocáveis. Aqui nesse vídeo vai ser revelado tudo. Todo mundo já sabe que o Banco Master quebrou, né? Mas o que vocês ainda não sabem é que vai cair toda a narrativa da esquerda. E só para vocês terem noção, gente, acabou de vazar vídeos estarrecedores que colocam grandes figuras políticas, não estou falando de qualquer figura não, grandes autoridades políticas, tanto do executivo, judiciário e legislativo, em maus lençóis. E ainda uma denúncia de uma delação que está prestes a acontecer, que, segundo o delator, vai derrubar metade do Congresso e também do sistema. Ainda temos uma verdadeira bomba prestes a explodir lá no Palácio do Planalto, gente, que envolve ouro e tem a ver com o governo Lula. Tráfico de ouro, eu vou trazer todos os detalhes também dessa notícia para vocês. Mas a cereja do bolo vai vir mesmo na hora que vocês descobrirem os segredos do presidente do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota. Acabou de ser revelado toda a verdade porque eles estão, desta maneira, tentando blindar a CPI do Banco Master. Em vídeo vazado, toda a verdade vai vir à tona. Tudo que eles não queriam que o povo soubesse vai ser revelado hoje. Só não vou ficar dando muito resumo, tá, gente? Para esse vídeo não ficar muito longo. Só, por favor, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com essa denúncia gravíssima. Militar de alta patente diretamente dos Estados Unidos, Gerson Gomes, acaba de revelar uma verdadeira bomba no terceiro mandato de Lula, que envolve até mesmo, gente, tráfico de ouro. É gravíssimo o que ele vai revelar nesse vídeo. E olhem o que ele disse. O presidente Bolsonaro costumava dizer que debaixo do solo de Roraima tinha uma tabela periódica inteira. Isso é verdade. Não é somente ouro, lá tem de tudo. Desde pedras preciosas, mas até de algumas dessas terras raras e até algumas desses minerais que estão sendo disputados. Tem de tudo ali em Roraima. Mas, na verdade, as terras indígenas que foram demarcadas desde o governo Fernando Henrique e passou para o governo Lula, elas acabaram oportunizando um descontrole da presença estatal gigantesca e que fez com que esses garimpeiros dessa área, da Venezuela e do Brasil, todos e muitas vezes em áreas Yanomami, eles invadam e realmente a lavagem de dinheiro no Brasil é algo que demanda uma certa complexidade. Veja que o Banco Master, por exemplo, ele está sendo chamado de a grande lavanderia onde entra tudo. Desde financiamento de campanha irregular, vai entrar dinheiro do PCC, vai entrar dinheiro de políticos, vai entrar dinheiro, inclusive, do próprio ex-ministros, né? Como o caso do ministro Lewandowski, que está ali, também da esposa do Alexandre de Moraes. É o poder do crime organizado avançando sobre os poderes da República, e você acaba me remetendo àquilo que o Bukele falava, dizendo que quando o crime organizado ele domina áreas do país e estabelece rotas, por exemplo, de exploração de ouro, ou de exploração humana, ou de prostituição, ou de narcotráfico, ou até mesmo da utilização dos serviços como internet, como gás, você controla determinadas regiões. Isso só acontece, e o Bukele lembra, quando o crime já chegou no aparato estatal, no governo. E esse é o grande desafio que nós temos hoje. Porque a CPI, CPMI vão começar agora na semana que vem. Nós precisamos desfazer esse imbróglio da quadrilha que retornou ao local do crime. Essa foi uma decisão extremamente temerária, porque talvez o Anderson Torres, o Silvinei Vasquez, vários dos presos nesse julgamento farsesco, é possível que foram presos como uma medida de mensagem a ser passada para aqueles que ousaram desafiar esse sistema. Porque eu tenho convicção, Paulo, que o presidente Bolsonaro ele está preso mais por seus méritos que por deméritos.
Eu tenho convicção de que o presidente Bolsonaro e vários da sua equipe que foram condenados nesse julgamento farsesco foram perseguidos politicamente não porque roubaram, não porque foram corruptos, não porque se locupletaram, não. Foram presos, e o presidente Bolsonaro em especial foi preso não porque roubou, mas porque não deixou roubar. Verdade. E aí você mexe em uma série de vespeiros. Essa estrutura que a gente está vendo agora, que tem vasos comunicantes com a CPMI do INSS também, com dinheiro chegando a pessoas muito próximas, até a família do presidente da República, filho, ex-nora, irmão, e ministros, amigos, e chegando ao grupo da cúpula do poder, inclusive do PT na Bahia, e alguns que já são, inclusive, ministros agora do governo. E nós temos o Guido Mantega, nós temos o Lewandowski, nós temos o próprio Toffoli, que foi indicado pelo PT. Então você veja que esse avanço do crime organizado, ele não se limita só ao tráfico de ouro, não. Claro que é mais fácil você pegar as duas rodovias, que só tem duas rodovias, uma para Guiana e outra para a Venezuela. Só tem essas duas rodovias, o resto é selva, impenetrável. Então, essas são as rotas, mas justamente por ser selva impenetrável, eu faço um desafio para você, Paulo. Você falou da quantidade que foi apreendida. Você pode imaginar quanto não foi apreendido e passou para o lado venezuelano e para o lado da Guiana para ser vendido e incorporado como venda de ouro legal? Então você imagina, hoje nós estamos com todos os bancos centrais e todos os governos do mundo comprando ouro, aumentando suas reservas de ouro. O próprio Banco Central brasileiro fez uma compra de ouro agora muito grande. É uma tristeza a gente saber que o Brasil tem quantidades de ouro que estão sendo levadas para o exterior, contrabandeadas para serem vendidas por outros países e não estão entrando dentro do nosso sistema econômico regular, Paulo. Isso é só a ponta do iceberg, eu posso te garantir. Olhem bem, isso é só a ponta do iceberg, usando o ouro do povo brasileiro, o povo passando dificuldade, indo para a Venezuela. Quem está por trás disso? Isso no terceiro mandato de Lula. Basta ver, gente, que é tudo no governo Lula. Quanta saudade do nosso amado presidente Bolsonaro. Quando o escândalo era porque Bolsonaro comprou muito leite condensado. Ou o Bolsonaro falou isso pro jornalista. Só que agora não, é corrupção, e corrupção pesada e até ouro, clandestinamente saindo do nosso Brasil, segundo o jornalista e também ex-militar de alta patente lá nos Estados Unidos, Gerson Gomes. Quem diria, né? Terceiro mandato de Lula veio de vez para acabar com o nosso Brasil. E falando em Luiz Inácio Lula da Silva do PT, olhem isso. E falando em Luiz Inácio Lula da Silva do PT, gente, se isso acontecesse aqui no Brasil, o sistema ia ruir, ia desesperar, ia urrar de desespero. Porque, segundo Alan dos Santos, lá nos Estados Unidos, Trump está indo com tudo para cima em relação às eleições de 2022. Segundo Trump, teve fraude e ele está pedindo ajuda do FBI. E olha o que vai revelar Alan dos Santos. É teoria da conspiração? É fraude? Porque se o FBI tá lá, meu irmão, convenhamos, né? Não é mais... A casa caiu. Não, Rei, já não é mais esses teóricos da conspiração. Exatamente. Cara, eu me lembro do Paulo Figueiredo falando, isso aí tem que ver. Eu falei assim, cara, minha fonte falou, tá aqui, irmão. Fraude eleitoral em 2020. O FBI, cara, aloprou hoje. Eu quero até mostrar aqui pra vocês, porque eu fui desombado, né? Isso acontece direto comigo. Riram pra caralho. Quando eu falei o seguinte, eu tinha recebido a informação de uma fonte de Washington, né? Em 2020, de que o Trump sabia da fraude, mas ele queria provar a fraude. O Trump ficou 4 anos falando da fraude, não arredou o pé, e agora aqui a gente tem imagens do FBI invadindo o escritório eleitoral do condado de Fulton, lá na Geórgia, que foi o condado que estava na mira das fraudes eleitorais. Até tirar o áudio aqui, só para vocês verem o vídeo aqui. O mesmo. Tá saindo áudio mesmo assim? Eu tirei o áudio aqui. Vou tirar o áudio aqui, porque senão pode dar problema pra gente. Mas olha aí, ó. Os caras do FBI foram lá, cara. E o pau vai torar pra esse negócio de fraude eleitoral. O tempo todo, cara, teve canal que caiu no YouTube. Tomou strike do YouTube. Não pode mais existir no YouTube, porque afirmou sobre fraude eleitoral. E agora o FBI tá lá,
com warrant, né, um mandado, no escritório eleitoral do condado de Fulton, né, o Fulton County, lá da Geórgia, que foi o palco de discussões na época das eleições. E tá aí. E agora? É teoria da conspiração? É fraude? Porque se o FBI tá lá, meu irmão, convenhamos, né? Não é mais... A casa caiu. Não, Rei, já não é mais esses teóricos da conspiração. Exatamente. Cara, eu me lembro do Paulo Figueiredo, falando, isso aí tem que ver. Eu falei assim, cara, minha fonte falou, tá aqui, irmão. Fraude eleitoral em 2020. Né? O André lembrou bem aqui, além do documentário do eu não lembro se era 100 mil, né? 100,000 Views, que fala também dos ballots, né? Cara, tá aí. O tempo todo, o pessoal gritando, falando, não, isso aí é teoria da conspiração de quem perdeu. Isso é retórica do perdedor. Estão falando, não tem nada de fraude eleitoral, não. E aí agora, 2,000 Mills, esse aqui tá certo. É esse aqui, ó, 2,000 Mills. Eu lembrava que o número estava errado. É verdade, foi um grande documentário. Documentário. O nome dele tem um nome final nome hispânico no final. Esqueci agora. O de Souza, isso. Esqueci o nome dele agora. Dinesh de Souza. Muito bem, Bob. E aí? Bob. Mas e agora? É teoria da conspiração? Não é depois que o FBI entra? Para o FBI poder chegar com o papelzinho lá, com o warrant, e invadir um lugar, qual é o nível que está a investigação? Não, aqui nos Estados Unidos, um warrant para você entrar no local não é banalidade, não. Já tem. Aqui, né, as instituições, elas são mais fortes. As autoridades têm verdadeiramente fé pública. No Brasil, você tem que provar tudo, provar de qualquer coisa, não há confiança na autoridade. Pela forma como a população lida com a autoridade e pelas próprias autoridades que não dão um exemplo. Então, no momento, pode haver equívocos, mas para chegar numa investigação como essa, num caso tão discutido e de atenção nacional como é esse, para ter alguns cumprimentos de mandados aqui, porque a coisa está bem avançada, mas para uma comprovação final e vinculação de elos. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, como vocês podem ver, isso aconteceu em 2020, o FBI está ajudando, mas a pergunta que fica é, aqui no Brasil também vamos eleger um presidente de direita, e isso eu não tenho dúvidas, vai ser Flávio Bolsonaro 2026. E se tiver essa especulação, será que aconteceria como lá nos Estados Unidos, que o FBI ajudaria, ou você acha que eles iam dar ordem de prisão para esse novo presidente? Eu fico com a segunda opção. Com certeza, se isso aqui fosse no Brasil, gente, iam pedir a prisão do presidente que estivesse, de alguma maneira, falando sobre fraude eleitoral. Vale lembrar também que a gente nunca pôde falar de fraude eleitoral, gente. Este é um tema caro para a sociedade e, ao mesmo tempo, proibido, principalmente lá no STF, no TSE. Mas isso aqui aconteceu nos Estados Unidos. É só para mostrar para vocês, gente, que a verdade está chegando mais cedo ou mais tarde, assim como está acontecendo em outros países, com certeza que também vai acontecer. Basta mudar o chicote de mão, como aconteceu lá nos Estados Unidos com Trump. Com Flávio Bolsonaro em 2026 presidente, deve ter muito peixe grande já desesperado, e a gente vai entender o porquê. E falando em peixe grande desesperado, parem tudo o que vocês estão fazendo e vejam que foi descoberto sobre os presidentes da casa Davi Alcolumbre e Hugo Motta e por que eles estão blindando o Banco Master. Por que Alcolumbre e Hugo Motta estão protegendo o Banco Master, Forcaro e criando empecilho à CPI do caso Master? Eu descobri e eu vou mostrar. Olha aqui. Motta e Alcolumbre resistem a criar CPI do Banco Master no Congresso. O presidente da Câmara sinaliza a líderes que não há espaço para a CPI na casa. Alcolumbre silencia e não demonstra apoio para a investigação no Congresso. Opa, por que essa resistência? O Senado nega acesso a registros de entrada da mulher de Moraes. O Senado, leia-se, Alcolumbre, se recusou a fornecer ao jornal O Globo os registros de entrada e saída de Viviane, mulher do ministro Alexandre de Moraes, em suas dependências. Em janeiro de 2024, a advogada assinou um contrato de 130 milhões com o Banco Master. O acordo previa sua atuação em diversos órgãos da República, inclusive no Congresso, para acompanhar projetos de interesse da instituição financeira. Está muito claro que Hugo Motta e Alcolumbre, então, estão blindando o Forcaro, Banco Master
e o próprio Alexandre de Moraes. Agora, por quê? Mais branco do que a neve. PF encontrou indícios sobre políticos em investigação do Master. Olha só que novidade. Políticos envolvidos em escândalo de corrupção. Novidade, né? Material apreendido em operação tem menção a autoridades com foro especial, segundo investigadores. Mas não para por aí. Irmão de Alcolumbre envolvido também no escândalo. E parece que até o Alcolumbre está envolvido no caso. PF e Ministério Público vão apurar se fundo com o irmão e aliado de Alcolumbre ignorou alerta sobre Master. Olha só, os desdobramentos da Operação Compliance Zero, que apura escândalo no Banco Master, prometem colocar no centro do debate a relação política do presidente do Senado, Alcolumbre, com a Amapá Previdência, que depositou o dinheiro no Banco Master. Isso mesmo. Presidida por Jocildo Lemes, que foi indicado ao cargo de presidente por quem? Pelo Alcolumbre, olha só. E que tem no Conselho Fiscal quem? O irmão do Alcolumbre, o advogado Alberto Alcolumbre. Tudo indica que essa Amapá Presidência, que o presidente foi indicado pelo Alcolumbre e o irmão do Alcolumbre está no Conselho Fiscal, investiu aproximadamente 40 milhões no Banco de Vorcaro. Operação hoje sob investigação por supostas irregularidades. Precisa de mais o quê para Hugo Mota ser afastado da presidência do Senado? É óbvio que ele vai fazer de tudo para impedir a CPI do Banco Master. Ela vai chegar nele, chega no irmão dele, chega na Previdência que ele indicou o presidente. Gente, esse caso do Banco Master é a nova Lava Jato. Tá todo mundo envolvido. É por isso que Hugo Mota e Alcolumbre precisam blindar Alexandre de Moraes, precisam blindar Banco Master, precisam blindar Vorcaro. Tá todo mundo envolvido até o pescoço nele. Bom, mas não é só isso não. Enquanto está sendo todo o foco para Daniel Vorcaro e a sua possível delação, uma outra delação está sendo praticamente articulada, está prestes a acontecer, que promete derrubar metade do Congresso. E ainda tem nomes bem importantes de figura política aí. Só para vocês terem noção que realmente, gente, aquela profecia que foi feita aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, que ainda tem muita exposição de corrupção para acontecer, é verdadeira. Deus está com as mãos no Brasil e promete mudar a história do nosso povo. Basta ver que João 8,32 nunca se fez tão presente na nossa vida. Conhecereis a verdade vos libertará. E mais uma verdade vem aí. Com provas robustas, vídeos vazados, que colocam o ministro do STF ainda mais encurralado. Olhem essa notícia. Explosivo, piloto expõe escândalo e envolve Toffoli, Master, Tayaya e Alcolumbre, entre outros, tá? O piloto Mauro Capucci Matozinho, ex-funcionário da empresa de táxi aéreo de Piracicaba, TAP, revelou um depoimento que teria pilotado aeronaves que transportaram carregamentos suspeitos como cargas perigosas, envelopes e caixas com dinheiro. O piloto envolve em seu relato o ministro Dias Toffoli, Davi Alcolumbre, Antônio Rueda, Danilo Tentro, REAG, Banco Master, Resort Tayaya e o PCC, entre outros. Meu nome é Mauro Matozinho e eu sou piloto de jatos particulares há 15 anos. Em novembro de 2023, eu fui contratado por uma empresa chamada Táxi Aéreo Piracicaba. Era uma empresa que aparentava estar em plena expansão. Quem comandava a operação era Epaminondas, e ele não era apenas um gestor, era ele quem articulava os voos, as aeronaves e as relações. E foi o próprio Epaminondas quem me informou que o avião que eu voava, um Gulfstream G150, de matrícula Papa Romeo Sierra Mike Golf, era de dois empresários, Beto e Primo. Eles atuavam no setor de combustíveis e mantinham relações com o fundo REAG. E hoje, ambos são apontados pela Polícia Federal como lideranças do PCC, em esquemas de lavagem de dinheiro envolvendo a Faria Lima. Entre janeiro e maio de 2024, eu voei exclusivamente para Beto, Primo, seus familiares e funcionários,
conhecidos internamente como o pessoal da REAG. No final de maio, houve uma reportagem no Fantástico, e essa matéria apontava as primeiras relações desses nomes com o crime organizado. A partir daí, os voos se intensificaram, principalmente para Brasília. No dia 6 de agosto, em um voo para Brasília, Epaminondas me entregou uma sacola de papel. Ele disse que eu precisava ter cuidado, porque ali continha grana. Essa sacola saiu de São Paulo, mas não retornou. Segundo conversas entre Beto e o pessoal da REAG, o destino seria o senador Ciro Nogueira. No dia 20 de agosto, outro voo para Brasília, outro encontro de Beto, dessa vez com o senador Davi Alcolumbre. E eles retornaram da reunião apenas de madrugada. Em setembro do mesmo ano, eu pilotei o Sierra Mike Golf em um voo que teve a bordo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. O itinerário incluiu Brasília e Ourinhos, mas o destino final era o Resort Itaiaia, um local apontado pela mídia como o epicentro do envolvimento do ministro com o REAG e o Banco Master. Durante esse período, a frota da empresa começou a crescer rapidamente, e foram adquiridas aeronaves como o Mike Romeo Lima, o Lima Papa Golf, o Tango Papa Índia, entre outras. Aeronaves que juntas somam centenas de milhões de reais. Segundo Epaminondas, essas aeronaves pertenciam a um grupo formado por Antônio Rueda, presidente do União Brasil, Danilo Trento, lobista investigado por fraudes no INSS e na compra de vacinas, e César Asfor Rocha, ex-ministro do STJ, junto com seu filho. Epaminondas dizia ainda que Rueda articulava recursos do BRB para a compra de um hangar próprio no Aeroporto Internacional de Brasília, o antigo hangar Sagres. E o BRB, por sua vez, também aparece conectado ao Banco Master. Em diversos momentos, houveram pagamentos feitos em dinheiro e espécie. Em alguns casos eu presenciei, em outros eu ouvi diretamente do dono da empresa. E esses valores eram às vezes chamados, ironicamente, de cargas perigosas. Pagamentos feitos por voos que atendiam agendas do governo do Amazonas e de Alagoas. Também presenciei voos envolvendo Danilo Trento, com parada em Brasília, para o embarque de caixas de dinheiro. Voos que também levavam convidados de Danilo para Barreirinhas, no Maranhão, onde se encontrava com outros políticos em uma fazenda que pertencia a um senador do estado. E tudo que eu contei aqui não é opinião, é o que eu vivi, o que eu ouvi e o que eu vi. Eu vi as entranhas do sistema funcionando por dentro. Eu vi como dinheiro, poder e silêncio andam juntos. E aqui eu falo como cidadão. E para enfrentar uma coisa desse tamanho, eu conto com você. Então, se esse vídeo chegou até você, não deixa ele morrer aqui. Compartilha. Gente, compartilha muito esse vídeo, porque aqui você viu, ele expôs as entranhas do sistema. Mas enquanto é o que eu disse para vocês, estão todos focados em Daniel Vorcaro, há uma outra delação que promete acabar com metade do Congresso. E como vocês viram, né, gente? Com o sistema inteiro. E olhem essa notícia. Beto Louco e primo negociam delação com promotoria, derrubar metade do Congresso. Alvos da Operação Carbono Oculto, maior ofensiva do Ministério Público e da PF já deflagrada, contra o andar de cima do PCC na Faria Lima, empresários estão foragidos, mas por emissários se dizem dispostos a revelar com provas corrupção de parlamentares e autoridade do executivo, coisa de R$500 milhão. Os empresários Mohamed Hussein Morad e o primo Roberto Augusto Leme da Silva, Beto Louco, os alvos mais importantes da Operação Carbono Oculto, que pegou o andar de cima do PCC na Faria Lima, negociam acordo de delação premiada com o Ministério Público de São Paulo. As conversas são entabuladas com promotores que combatem o crime organizado. Mohamed e Roberto negam enfaticamente ter qualquer elo com o PCC. Fontes ouvidas pelo Estadão afirmaram que Beto e primo, ambos foragidos, teriam informações explosivas, suficientes para derrubar metade do Congresso. É coisa de mais de R$500 milhão em propinas de parlamentares e autoridades. Autoridades públicas envolve todos os lugares. Como você viu aqui, disse esse ex-piloto, até mesmo o ministro do STJ, ex-ministro. Então, gente, vai acabar com o sistema de vez. É isso que tem deixado eles tão desesperados. E agora, olhem essa notícia. Ministro pede para Fachin para se afastar após problema de saúde. Ministro Luiz Fux é diagnosticado com pneumonia dupla. O magistrado não estará presente na abertura do ano no STF na próxima segunda-feira. O ministro Luiz Fux, do STF, foi diagnosticado com pneumonia dupla. Ele está se tratando em casa e tem quadro de saúde estável. Porém, Fux comunicou ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, que não vai acompanhar a sessão de reabertura do ano judiciário na próxima segunda-feira.
porque o vírus pode ser transmitido. Ele vai participar de forma remota? E agora, olhem essa notícia, gente, que acaba com toda a narrativa da esquerda. Se vocês verem, eles estão tentando atribuir o caso do Banco Master para tirar o foco do governo Lula, dizendo que a culpa é de Campos Neto, que foi indicado por Bolsonaro. Mas novos documentos provam a verdade. E olhem essa notícia. Documento mostra que Master recebeu o ultimato do BC de Campos Neto 1 ano antes de ser liquidado. O ofício revela que em novembro de 2024, Vorcaro se comprometeu a tomar sérias medidas para melhorar a governança e a saúde financeira do banco em até 180 dias, procurado o banqueiro que vinha cumprindo o acordo. Brasília, uma comunicação pelo Banco Master ao Banco Central em 7 de novembro de 2024 revela que o banqueiro Daniel Vorcaro se comprometeu a adotar uma série de medidas para melhorar a governança corporativa do Master e a recompor a saúde financeira do banco em prazo de 6 meses até maio de 2025. O ofício qual o Estadão teve acesso é uma resposta do Master a um termo de compromisso enviado pelo BC. O documento mostra que o Master recebeu uma espécie de ultimato da autoridade monetária sobre a gestão do ex-presidente Roberto Campos Neto, 1 ano antes de ser liquidado pelo atual presidente Gabriel Galípolo, em novembro de 2025. Será que é por isso que estavam batendo tanto em Campos Neto? E agora, gente, o que será que eles vão fazer diante destes documentos? Porque aqui deixa a prova que sim, ele já vinha pedido para o Banco Master melhorar em 180 dias. Então, a pergunta que fica é, o porquê ainda essa narrativa? Eu te explico o porquê. Porque tudo que Bolsonaro indica, tudo que é através de Bolsonaro, eles tentam de alguma maneira minar, tentam trazer ao escândalo. Só que Bolsonaro não tem escândalo nenhum. Ele não roubou, ele não deixou roubar. Ele mesmo em meio a uma pandemia, uma guerra, manteve o país no azul, se preocupou se o povo brasileiro tinha comida e deu auxílio emergencial. Mães que tinham filhos pequenos ainda pegava 1.200. Além disso tudo, ele preservou os empregos das pessoas para que elas não ficassem desempregadas. E é por isso que Bolsonaro está sendo tão perseguido. Mas a gente já entendeu que quem vai estar no poder em 2026 é a direita. Por mais que eles tentem, de alguma maneira, denegrir tudo que vem de Bolsonaro, a verdade vem à tona. E João 8,32 nunca se fez tão presente na nossa vida como agora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Creio, gente, que o povo está clamando de verdade. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, me buscar, orar, clamar, se humilhar e principalmente se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a tua terra. E é isso que eu creio, que Deus está ouvindo do céu e está sarando a nossa terra. Basta ver que está sendo escancarado as vísceras e entranhas do sistema, coisa que a gente nunca viu acontecer no Brasil. Também quero continuar pedindo a cada um de vocês, cada um com a sua religião, com a sua crença, com a sua fé, vamos continuar a oração pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelo nosso Brasil e por todos os nossos representantes, aqueles de direita de verdade, não os lobos em pele de cordeiro, né? Bom, eu vou ficando por aqui para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like, se inscrever no canal. Também deixe o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente poder se conhecer um pouco melhor. Para quem não me conhece, eu me chamo Renata e moro no interior de São Paulo, Taubaté. Quero desejar um domingo abençoado, repleto do amor do nosso Deus. Só não esquece de compartilhar e também deixar o seu apoio ao nosso amado presidente Bolsonaro. Somos todos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro 2026. Até nosso próximo encontro!